قلبا صغيرا A civilização islâmica. ملأته حبا. Quando você pensa a respeito do significado de muçulmano ou islamismo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Fundamentalismo religioso? Costumes femininos, como o uso da burca? Ou nos conflitos que sempre acontecem no Oriente Médio? O termo islamismo ou muçulmano ainda é muito utilizado nos dias de hoje. Mas vamos ver o significado desses termos, dessas ideias. Primeiro, é importante entender que essa cultura e religião, fundados no século VII pelo profeta Maomé, não diz respeito somente a esses assuntos e questões. A Península Arábica, antes do nascimento de Maomé ou Mohammed, era formada por diferentes povos, como árabes, aramaicos, fenícios, sírios, além de muitos outros, que não possuíam um poder centralizado nem uma cultura comum. Os árabes, desde pelo menos 1200 anos antes de Cristo, já ocupavam a península que, em alusão a eles mesmos, passou a chamar-se Península Arábica. Viviam em tribos e clãs. Suas principais atividades de subsistência eram o comércio e o pastoreio. Em geral, os povos eram politeístas e tinham como ponto principal de adoração o templo da Caaba, na cidade de Meca, onde se cultuavam diferentes imagens e símbolos religiosos, além da pedra negra, que era adorada por diferentes povos e tribos, já que, conforme a tradição, havia caído do céu. No deserto, muitos beduínos viviam como grupos nômades que criavam camelos, carneiros e cabras, animais capazes de sobreviver no clima quente e seco do deserto. Em torno dos oásis viviam os agricultores, que cultivavam plantas como a palmeira e a tamareira e cereais como o trigo. Já os artesãos e os mercadores moravam em pequenos vilarejos onde ocorriam feiras. Alguns desses vilarejos se transformaram em cidades com intensa atividade comercial. A região, por sua localização entre o Ocidente e o Oriente, era uma importante rota comercial e Meca era o principal polo dessa região. Por volta do ano 613, Maomé dá início à sua pregação religiosa, afirmando ter recebido uma revelação de Deus, Alá, através do anjo Gabriel. A sua nova religião, o Islã, condenava o politeísmo praticado por aqueles povos e pregava que havia apenas um único Deus, a quem chamava Alá. Maomé era guia de caravanas e comerciantes naquela região, e assim ele viveu até os 40 anos de idade. Nesse período, assim como outros mercadores, acabou tendo intenso contato com cristãos e judeus, povos de crença monoteísta. Politeísmo ou monoteísmo? Você sabe a diferença entre politeísmo e monoteísmo? A crença na existência de um ser ou vários seres superiores aos homens divinos é algo que vem dos primórdios da existência humana. Manifestações de religiosidade são características ancestrais da raça humana. Nesse sentido, há muitas crenças e crendices ligadas ao sobrenatural, a fenômenos inexplicáveis. Prática religiosa antiquíssima é o politeísmo, cuja crença religiosa admite a existência de vários deuses. Povos antigos, como os sumérios, assírios, fenícios e até mesmo os gregos e os romanos, eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de muitos deuses ou divindades e lhes prestavam culto. O monoteísmo é a crença religiosa que admite a existência de apenas um Deus. A religião monoteísta também é muito antiga na humanidade. A primeira manifestação de monoteísmo conhecida
é do patriarca dos hebreus e árabes, Abraão. Não existe um consenso sobre a data da vida de Abraão. Estima-se que ele tenha vivido entre 2000 e 1500 anos antes de Cristo. Os hebreus, assim como os árabes, são seus descendentes, e a sua história está registrada na Bíblia. Mais tarde, o monoteísmo de religião hebraica seria definido e regulado pelo grande líder Moisés. Iniciava-se assim o judaísmo, primeira religião monoteísta. Através dos ensinos de Jesus Cristo, também de origem hebraica, os seus seguidores ou apóstolos difundiram outra religião monoteísta, o cristianismo. Finalmente, através de Maomé, surge a terceira grande religião monoteísta, o islamismo. A principal fonte de informações a respeito da vida de Maomé é o livro sagrado do islamismo, o Corão, que compila seus ensinamentos, bem como as diretrizes do Islã. Seguindo as revelações de Alá, Maomé passou a pregar a sua nova religião baseada no monoteísmo e em ideias de justiça divina. A mensagem era simples: submissão a Deus e necessidade de purificação antes do juízo final. Era também necessário proteger órfãos, viúvas e os mais pobres. Tais ideias encontraram terreno fértil e foram acolhidos por muitos, mas ao mesmo tempo desagradaram os comerciantes de Meca, uma vez que lucravam muito com a peregrinação dos povos politeístas àquela cidade. Dessa forma surgia o islamismo, cujo princípio fundamental é a crença num único Deus. Todo muçulmano deve crer em um só Deus, Alá, acreditar que Maomé é o profeta de Alá, rezar 5 vezes por dia, começando ao amanhecer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à meia-noite, sempre voltado para a direção de Meca. Ajudar os pobres. Praticar o jejum no Ramadã, o 9º mês do calendário islâmico. Se possível, realizar a peregrinação a Meca, cidade sagrada do Islã, ao menos uma vez durante sua vida. Existem outras obrigações impostas pelo Corão, como, por exemplo, não comer carne suína ou se abster de bebidas alcoólicas durante o período do Ramadã. No ano de 622, juntamente com vários discípulos, Maomé fugiu da perseguição dos comerciantes da cidade de Meca e rumo à cidade de Medina, que distava a cerca de 350 quilômetros de Meca, num deslocamento que ficou conhecido como Hégira e marca o início do calendário muçulmano. Lá, converteu muitas pessoas e organizou a cidade de acordo com seus ensinamentos. Nascia assim o Islã. Entre 622 e 632, data da morte de Maomé, o islamismo foi levado à maioria dos povos árabes e isso permitiu a unificação de diferentes grupos que passaram a ter um elemento em comum, a religião. Em 630, Maomé e seus seguidores conquistam Meca. Os deuses de religiões politeístas da cidade foram completamente aniquilados. Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return.